A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Estamos chegando à última pré-aula do segundo trimestre de 2017 e com certeza, assim como foi para mim, para você também, foram lições de grande valia em que pudemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós estamos chegando agora com a lição de número 13, que é Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Eu lembro a vocês que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho e eu estarei deixando o link na descrição deste vídeo. Em primeiro lugar, antes de nós iniciarmos esta pré-aula, eu quero apresentar aqui a lição que a partir da próxima semana, nós estaremos já falando a respeito dela, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Este é o assunto do terceiro trimestre das revistas de lições bíblicas da CPAD. Vai ser um trimestre tremendo, nós vamos aprender muito mesmo. Vale a pena você ficar ligadinho conosco. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que estiveram conosco durante este trimestre. Eu quero agradecer também a pessoa do pastor Irã, que fez parte desse trimestre, fazendo conosco aqui 2 aulas que foram enriquecedoras, que ajudou-nos muito. Então faço menção ao meu amigo pastor Irã e a você que durante este trimestre nos conheceu, se inscreveu neste canal. Que Deus venha te abençoar ricamente. A você que comentou, que deixou aí o seu nome, que deixou aí o seu comentário, na medida do possível, nós mencionamos alguns. Que Deus venha lhe abençoar ricamente aí no seu ministério. Eu lembro que neste trimestre nós estudamos então a respeito do caráter do cristão, sendo moldado pela palavra de Deus e sendo provado como ouro. E a lição que fica durante todo este trimestre é que nós devemos ter o caráter de Cristo. O que é caráter? Nós falamos disso na primeira pré-aula desse trimestre. Caráter vem de característica. Caráter vem de característica, que é aquilo que te marca, pelo que você é conhecido. Isto é caráter. E o nosso caráter, ele deve demonstrar a pessoa de Jesus Cristo, pois nós dizemos, se chamamos de cristãos, então nós devemos demonstrar Cristo através do nosso caráter. E na lição de número 13, nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. O nosso textuário, ele está em Isaías, capítulo 9, e o versículo 6, parte do verso está aqui, que diz: "E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz." A verdade prática: como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. A leitura bíblica em classe está em Mateus, o capítulo 1, os versos 18, 21 a 23, e o capítulo 3, os versos 16 e 17. E mais uma vez, antes de iniciarmos aí esta pré-aula, eu queria dedicar um tempo aqui para dar algumas dicas, principalmente aos professores
da Escola Bíblica Dominical. Uma pergunta que eu sempre faço a mim e que é muito bom você fazer para você mesmo é: a minha aula é uma aula prática? A minha aula é uma aula que traz praticidade ao aluno? Ou a minha aula é uma aula teórica, com muita teologia, com muita hermenêutica, com muito texto, com muita teoria, profundo até, mas sem nenhuma prática? Será que a minha aula é uma aula apenas de leitura da revista? Então, esta é a pergunta que eu e você precisamos fazer. A nossa aula, ela é prática? E a partir do momento que eu comecei a fazer esta pergunta para mim mesmo, eu comecei a mudar um pouquinho o meu estilo de aula. Por um momento, por um tempo, no meu início do ministério como professor, eu me preocupava em trazer conceitos profundos, exegéticos para os alunos, trazer coisas assim que eles nunca viram, e por um momento eu me frustrei. E então eu acabei entendendo que a aula precisava ser profunda, porém ela necessitava também de ser prática. Então esta é uma pergunta que eu e você precisamos fazer. A minha aula, ela é prática ou ela é somente teórica? Porque eu tenho visto por aí pessoas com conhecimentos profundos, né, indo a fundo no texto, na exegese, trazendo conceitos muito amplos mesmo, mas quando chega na prática, ela praticamente não existe. Então você acaba enchendo a cabeça da pessoa de conhecimento e não traz nada ao espírito. Então nós precisamos pegar aí o espírito da letra e não ficar somente na letra. Então, por um tempo se propagou isso, que professores de escola dominical ensinavam teoria, eram aquelas pessoas que falavam com calma, que não poderiam se alterar, né, que não poderiam ser fervorosas, ser eloquentes, precisavam falar com calma, aquela aula monótona que chega às vezes a dar sono. E esse conceito foi trazido para algumas pessoas de maneira que alguns até pararam de frequentar as aulas. Então, a aula de escola dominical, ela precisa ser banhada no óleo do Espírito Santo. O professor, além de conhecimento teórico, além de teologia, ele precisa ter a unção do Espírito Santo sobre ele, para que quando ele comece a aula, ele comece ali a mexer as brasas e comece a acender o fogo. Então, há uma necessidade do fogo de Deus estar na minha aula de escola dominical. E esta é a pergunta que eu faço para você. A sua aula é prática? Há fogo na sua aula? Ou a sua aula é aquela que vai dando sono nos alunos e aos poucos eles vão parando e não tem mais nenhuma motivação? Então, são apenas alguns conceitos, mas que podem aí ficar aí na sua mente e podem levar você aí a mudar de atitude. Outra dica é saber contornar as dificuldades que há na revista. Então já vem isto de certo tempo, que as revistas da CPAD parece que falta revisão, às vezes é muito repetitiva, então quando vai chegando assim na lição 11, 12, 13, parece que o assunto vai se repetindo, andando em círculo, então vai exigir do professor muita habilidade para ele contornar as dificuldades da revista. Esta também é uma missão sua. São apenas aí alguns conceitos que podem te ajudar aí no próximo trimestre. Muito bem, a lição é a de número 13, Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. E no primeiro tópico, o comentarista fala a respeito de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. E no primeiro subtópico ele vai falar a respeito da origem humana.
E tem uma parte aqui que diz: ele nasceu como homem no tempo, e daí abre parênteses, grego kairos, de Deus. Então, há uma necessidade aqui de você entender bem aí o que é o tempo de Deus, utilizando esta frase como uma metáfora, e o que é realmente o kairos. Jesus nasceu no kairos, ou aqui, este texto que está citado aqui, de Gálatas 4, versos 4 e 5, está falando de Jesus nascendo no Cronos. Qual a diferença entre Kairos e Cronos? Então, Kairos realmente é o tempo de Deus, não como metáfora, mas é um tempo que não é marcado pelo calendário, é um tempo que não é marcado pelo relógio. E o Cronos é esse tempo que nós marcamos, os meses, as semanas, é o tempo que nós marcamos no relógio, e isto é Cronos. Por isso que há a palavra cronologia, que há a palavra cronômetro, todas essas palavras vêm de Cronos. Então, aqui em Gálatas 4, versos 4 e 5, ali onde você lê sobre a plenitude dos tempos, se você for para o original grego, a palavra é Cronos, porque Paulo está falando que Jesus nasceu no tempo dos homens, né? No Cronos. No original aqui, grego, a palavra é Cronos e não Kairos, e este é um detalhe muito importante que você precisa observar. Por quê? O Verbo de Deus é aquele que estava no seio do Pai. A segunda pessoa da divindade sempre existiu, sempre existirá por toda a eternidade. Aqui o Verbo está abrindo mão, aqui Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade, está abrindo mão da sua majestade, da sua glória e entrando no tempo dos homens, então entrando no Cronos e não no Kairos. Então você precisa diferenciar bem isso a respeito de Kairos e Cronos para que não haja uma confusão. Então, se você for para Efésios, capítulo 1, verso 10, ali Paulo fala da plenitude dos tempos, e ali sim Paulo não usa a palavra Cronos, e sim a palavra Kairos, porque ele não estava falando de um tempo que era marcado pelo relógio ou pelo calendário. Então é muito importante você se aprofundar, procurar bons comentários bíblicos e pesquisar aí sobre esta diferença entre Kairos e Cronos, que não dá para a gente ir a fundo aqui devido o pouco tempo que temos. A seguir, o comentarista fala a respeito do desenvolvimento humano espiritual de Jesus. E ali ele cita Lucas, capítulo 2, e os versículos 40 e 41. E aqui eu lembro um detalhe, né? Lembre-se, algo que a gente falou na primeira pré-aula, que o caráter não é herdado, não é como o temperamento, né? Que é herdado, é inato da pessoa e precisa ser moldado. O caráter não é herdado. Sendo assim, o caráter de Jesus foi formado pelos ensinos que recebeu, primeiramente de seus pais e depois no templo, né, nas sinagogas, ele recebeu também um ensino que foi moldando o seu caráter. Mas note a importância dos seus pais, a importância de José e Maria na formação, no desenvolvimento humano e espiritual do menino Jesus. E isto é uma lição para as famílias atuais, que têm deixado com que a sociedade ensine seus filhos, que a escola ensine seus filhos, e outros colocando a responsabilidade também na igreja, quando a responsabilidade ela é sempre do pai e da mãe. Então nós precisamos aprender aqui com José e Maria, que deram um suporte necessário para que Jesus se desenvolvesse como homem na sua infância, na sua adolescência, ele estivesse preparado para chegar a ser um homem de caráter ilibado.
O nosso textuário vai revelar alguns aspectos do seu caráter. Lembre-se que Isaías escreveu cerca de 700 anos antes de Cristo. E ele vai revelar algumas das suas características do seu ministério terreno. Ele foi maravilhoso conselheiro. Então, algumas versões colocam uma vírgula entre o maravilhoso e o conselheiro, que daí fica maravilhoso, vírgula, conselheiro separando, né? Mas é maravilhoso conselheiro e príncipe da paz, revelando aí o seu caráter como conselheiro e como o autor da paz. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente. Você seguindo para o segundo tópico, o pastor vai destacar algumas das características do caráter de Jesus e que eu disse todo o cristão deve copiar, deve ter também. Primeiro, humildade e mansidão. Esses são requisitos indispensáveis para os discípulos de Cristo. Não há como você ser discípulo de Cristo, professar que é um imitador de Jesus Cristo e não ser manso, não ser humilde. Ah, irmão, professor, mas eu tenho dificuldades, eu sou muito sanguíneo. Enfim, há necessidade de nós sermos humildes e mansos. Lá em Mateus 11, verso 29, Jesus disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Então ele está dizendo que ele era manso, ele era humilde, e nós deveríamos aprender com ele e igualmente sermos também mansos e humildes. Se você olhar para um outro texto que está citado aqui na revista também, e que eu gosto muito, é o texto de Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, os versos 6 a 8, onde ele diz: "De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus." Que sendo Deus, ele vai falar que ele abriu mão, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, grego doulos, escravo, assumindo a forma de escravo. Aí Jesus vai vir a este mundo e vai padecer como homem, vai morrer numa cruz, vai ser humilhado, vai ser cuspido, tudo isto por amor a nós. Então, este é o maior exemplo de humildade. Então, Filipenses 2, versos 5 a 8, eles vão demonstrar aí o maior exemplo de humildade. Você pode pegar esse texto e expandi-lo aí na sua aula. Também João 13, quando Jesus, depois de cear, ele toma a bacia, toma a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro diz: "Não, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés." E Pedro não consegue entender que Jesus não estava ensinando ali um ritual de lavar pés, mas Jesus estava ensinando ali a todos buscarem a ser humildes, a ser o menor e não o primeiro lugar. Veja que contraste os ensinos de Jesus com a realidade da igreja evangélica brasileira, onde a maioria dos líderes, principalmente, buscam o primeiro lugar, buscam ser aplaudidos, buscam ser exaltados. É por isso que o Senhor tem se retirado de muitas igrejas, porque tem muita gente que deixou de lado a bacia, deixou de lado a toalha, deixou a humildade, deixou a mansidão e está procurando ser grande. E Deus, ele não vai dividir jamais a sua glória com ninguém. Outra característica de Jesus Cristo, do caráter de Jesus Cristo, é a misericórdia e a compaixão. Mateus 9 e 36, ele olha para as pessoas e vê as multidões como ovelhas que estão sem pastor. Então ali ele é movido de misericórdia e de compaixão por estas multidões. É por isso que ele vai falar, ele vai ensinar, pregar e também dar
o pão. E em uma parábola que está em Lucas capítulo 10, versos 30 ao 37, a parábola do bom samaritano, que é conhecidíssima, ali Jesus vai falar sobre os religiosos, né, que passaram e viram aquele homem que fora espancado à beira do caminho, mas eles estavam muito envolvidos com a religião, que eles não tinham tempo, eles não tinham condições de socorrer aquele homem que estava caído à beira do caminho. E por incrível que pareça, 2000 anos depois, os religiosos continuam inertes, continuam insensíveis, continuam indiferentes. Aqueles que estão apegados às práticas religiosas, eles têm muita coisa para cuidar, eles só não têm tempo de exercer a misericórdia e de demonstrar compaixão, que são as marcas do caráter de Cristo. O pastor fala aqui. Hoje, infelizmente, muitos se dizem cristãos, muitos se dizem líderes, mas estão preocupados com as riquezas, com a posição, com o prestígio e não estão preocupados com as almas. Isso está na nossa lição e é algo muito sério, que é tempo da igreja parar, analisar, ver onde caiu e voltar aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. O caráter de Jesus Cristo também era amoroso e pacificador. Eu posso ver em João 14, verso 27, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então não se atemorize, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São as palavras de Jesus neste verso. Então ele está dizendo que a paz dele não é simplesmente a ausência de guerra, mas a paz que ele está dando é algo interior que envolve a alma e o espírito e é demonstrada no corpo daquele que é seu discípulo, daquele que nasceu de novo. Então nós, como cristãos, devemos ser promotores da paz. Onde há guerra e nós chegamos ali, nós vamos promover a paz naquele ambiente de guerra, naquele ambiente de turbulência, nós vamos exercer a paz, vamos demonstrar a paz de Cristo que está no nosso interior. O caráter dele também era amoroso. E a que ponto chegava esse amor? Eu posso ver em João 15, versículo 13, quando ele diz que ninguém tem maior amor do que este de dar a vida pelos seus amigos. Então, o amor de Jesus Cristo, o caráter amoroso dele era tão grande que ele era capaz de dar a própria vida em prol dos seus amigos. Em outro verso, ele diz: eu já não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos. E aqui, em João 15, 13, ele diz que ele ama tanto eles que ele é capaz de dar a vida. Então veja bem o caráter do nosso Senhor. Eu concluo dizendo que a cruz de Cristo foi a maior prova do seu amor. Ele deu a vida pelos pecadores e os perdoou. Homens miseráveis, homens que estavam perdidos em seus delitos e pecados, homens como eu e você, falhos, que tínhamos um destino selado, o inferno. Ele, com o seu caráter bondoso, pacífico, humilde, amoroso, ele chegou a dar a sua própria vida por nós. E a cruz é a prova desse amor. Mas ele não ficou na cruz, nem na sepultura. Ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, ela nos dá o direito de vencer o nosso ego, de vencer o nosso temperamento, de moldarmos o nosso caráter e de sermos um novo homem com ele através do novo nascimento. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ela nos dá vida e vida nova e vida com abundância.
Se você um dia encontrou-se com a cruz de Cristo, você deve evidenciar isso. As pessoas não podem conhecer você apenas como professor da escola dominical, ou aluno da escola dominical, ou obreiro de uma determinada igreja. As pessoas precisam conhecer você como cristão, aquele que tem as marcas de Cristo, aquele que no seu agir, no dia a dia, revela o caráter bondoso, o caráter meigo, o caráter humilde de Jesus Cristo. Que nós possamos falar menos, que nós possamos pregar menos, mas que nós possamos evidenciar com as nossas atitudes, com o nosso agir, que somos realmente imitadores de Cristo. Eu desejo a todos vocês que tenham uma aula abençoada e peço que, se você está chegando agora e ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal. Nós estamos chegando a quase 3.000 inscritos e eu estou muito feliz com isso. Quase 3.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, deixe aí o seu joinha e, acima de tudo, ore por nós. Não esqueça de colocar o nosso nome em vossas orações para que possamos estar aqui com o mesmo ânimo, com a mesma graça, falando do amor e do caráter deste Jesus Cristo tão lindo, tão maravilhoso, que nos salvou e nos faz estar aqui a cada semana. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.